Todo empreendimento ele tem um momento em que a decisão da entrada de energia ela precisa ser tomada. E muitas das vezes a gente tem pouca clareza ou uma pressão de prazo muito apertado e essa decisão nem sempre é tomada da maneira mais assertiva. E para tratar desse assunto, que é muito abrangente, hoje a gente trouxe o Wellington, que é o líder do time de aprovativos aqui da Office, para tratar de uma maneira mais sólida todo esse assunto. Wellington, olhando para os empreendimentos, para a demanda atual que a Office trabalha, onde você acredita que é o maior, onde esse erro acontece na hora que o produto chega na mão do nosso time técnico? Luiz, é um prazer estar aqui com você hoje. Quando um empreendimento chega para a gente com um pacotinho fechado já, um projeto aprovado em prefeituras, quando a gente tem pouca ou quase nenhuma possibilidade de mudança em áreas técnicas, em espaços de shaft, esses projetos a gente encontra uma maior dificuldade no desenvolvimento dos projetos. Não só a entrada de energia, mas também para desenvolvimento de outras disciplinas de instalações, né? Tanto hidrossanitárias, elétricas no geral. Tá? Então, o que acontece é se o projeto já está aprovado, a gente não consegue mudar. Se a gente tem uma pequena mudança na demanda de entrada de energia, a gente precisa de um pouco mais de espaço, e às vezes isso acaba não sendo possível. Uhum. E aí a solução que a gente encontra para isso é reduzir as cargas instaladas para poder atender o empreendimento como ele está. Eu acho que isso acontece de uma maneira tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando a pessoa que está pensando no desenvolvimento, na concepção do produto, na viabilidade do produto, ela usa premissa ou padrões que ela seguiu para o empreendimento anterior. A gente teve, você pode falar melhor sobre isso, a gente teve uma revisão normativa da CPFL que acabou aceitando alimentar os apartamentos com o barramento blindado. Com isso a gente ganha mais espaço útil para apartamento, né? Precisa de uma área técnica menor. Qual que você acha que é o risco de estar usando sempre padrões antigos para empreendimentos já aprovados, para empreendimentos já entregues e empreendimentos atuais que vão ser executados em 2 anos, que vão ser entregues daqui 5 anos, por exemplo? Hoje a gente está num processo muito avançado de desenvolvimento como um geral, né? E, como você citou, a CPFL recentemente ela permitiu a instalação de barramentos blindados nos empreendimentos dela, né, que são sobre a sua área de atuação ali de entrega de energia elétrica. E com isso a gente flexibiliza bastante as soluções. Então, prédios que antes eram inviáveis com mais de, 20 andares na região onde a CPFL atende, hoje ela já consegue ser contemplado e é muito parecido com o que acontece na Enel, né? Então, a Enel já aceita barramento blindado há muito tempo. E um dos pontos a gente sempre tem que estar atento na hora de fazer esse cálculo de demanda para deixar uma demanda confortável à realidade de hoje. Uhum. A gente não pode tentar prever o futuro, mas a gente faz de tudo com o que a gente tem. Então hoje a gente tem a relação de carga muito grande, por exemplo, sobre carregador de carro elétrico. Hoje a gente tem uma alta demanda sobre esse assunto. Nesse caso a gente já deixa uma carga coerente com esses carregadores para o futuro, para os próximos 2, 3 anos aí. A gente já deixa uma previsão bem estipulada ali para esses casos. Legal. Uma coisa que, linkando, né, com esse assunto, quando a pessoa que está de frente com essa viabilidade, com a concepção do produto, ela pensa no empreendimento, a gente não tem uma clareza exata se ela consegue prever essa demanda elétrica. E a demanda, com base em muito do que a gente conversa aqui dentro, do que a gente ouve do nosso time técnico, ela pode variar. Existe um mundo de possibilidades, com base em concessionária, com base no segmento do empreendimento. Você pode dar uma sintetizada de como funciona esse cálculo de demanda, trazer exemplos assim quais são as maneiras diferentes de se calcular essa demanda com as diferentes concessionárias? Hoje, basicamente, a gente tem 2 métodos de cálculo que são os mais consolidados, né? Que é o método PUD e o método de demanda por agrupamento de cargas, né? O método PUD a gente trabalha com um método mais voltado para a área. O método de demanda com a somatória de carga, a gente soma, estipula todos os equipamentos que vão estar instalados nos empreendimentos, no apartamento final. A gente faz uma soma e aplica um fator que a concessionária nos fornece. Então,
seja Enel, seja CPFL ou qualquer outra concessionária, elas fornecem para a gente um fator chamado de fator de simultaneidade. E aí, com base nesse fator, a gente atenua a carga dos apartamentos, porque em momento nenhum, assim, acredito que é muito difícil a gente ter um apartamento que esteja funcionando com 100% da sua capacidade, 100% do tempo, com 100% dos apartamentos do empreendimento. Então, com base nisso, as concessionárias, elas criam atenuadores para essas situações, é chamado de cálculo o fator de simultaneidade. Então, a gente soma toda essa carga geral e aplica esse fator e a gente tem um fator final, né, com relação a isso. E o método CUD a gente acaba aplicando um fator de segurança em cima da área. A gente sabe se vai ter chuveiro, não vai, se vai ter, quais são as maiores cargas para a gente fazer esse cálculo básico. Tá? Mas aí é caso a caso e varia muito também com o segmento, né, do empreendimento, na concepção do produto. Quando a gente conversa sobre isso, muitas vezes você fala sobre a necessidade de ter um entendimento do que vai ser o produto. Então, se o produto vai ser no segmento econômico, a gente vai ter ponto de chuveiro, ponto de ar ou não. Se vai ser um médio alto padrão, quantos pontos de ar serão, vai ter recarga. Então, ter a clareza sobre o produto que vai ser entregue também faz total diferença, né? Sim, com base no... Se a gente já... Como eu disse no início, se a gente chegar com um pacote fechado da minha solução, fica ruim porque eu não consigo, às vezes, ampliar um centro de medição se for necessário. E se a solução ainda ela vem muito crua, putz, eu não sei qual segmento eu vou atender, eu não sei se eu vou ter ponto de carro elétrico ou não sei se eu vou ter chuveiro ou não, eu não sei se se eu vou ter gás encanado na cozinha ou não. Então, todos esses fatores acabam dificultando, eu tenho que ter mais, aí abre o leque para o que eu posso fazer, né? Então, eu posso, desde ter um segmento mais simples, que é considerado chuveiro a gás, fogão a gás, forno a gás, que esses 3 equipamentos aí consomem muita energia elétrica. Então, se a gente não tem esses 3 equipamentos dentro do empreendimento, a gente reduz o custo de cabo, o custo de instalação em si. Porque a gente não tem os 3 principais aí, principalmente no segmento de baixa renda, consumidores de energia. Sim. A gente tem um atenuante no mercado de projetos hoje, que muitas vezes o produto ele fica parado em viabilidade, fica parado em aprovação junto à prefeitura, e eu vejo que o mercado como um todo toma pouco cuidado em analisar tecnicamente o projeto antes, né? Então, pelo que a gente está conversando aqui agora, é super importante na hora de pensar a concepção do produto ter essa consultoria técnica mesmo, né? Sim. Expor para a gente, como especialistas em instalações, as necessidades do empreendimento, porque a gente também pensa muito nessa questão do conforto do cliente, né? Do usuário, no caso. E é muito dentro disso essa próxima pergunta que eu vou fazer. O nosso mercado hoje ele visa muito a redução de custos. Então, é reduzir custos ao máximo, usar toda a parte de cálculo, tudo que der para reduzir custo é levado em consideração. Isso corre um sério risco da gente levar o empreendimento subdimensionado, ou seja, prever menos carga, prever tudo no mínimo para economizar custo de material, para economizar custo de mão de obra. E além de tirar o conforto, a gente cria um risco, né? Você pode explicar para a gente um pouco melhor os riscos desse subdimensionamento, entendendo também que um projeto superdimensionado é muito custoso, mas é interessante sempre pensar no conforto do usuário, né? Você pode explicar um pouco melhor essa questão? Quando a gente faz o dimensionamento do empreendimento, a gente tem que pensar no uso real dele. Né? Então, a gente não pode, de forma alguma, superdimensionar e muito menos subdimensionar, porque quando eu subdimensiono, eu corro o risco desse empreendimento, principalmente falando de entrada de energia, a gente ter desligamento, seja da unidade ou seja da torre como geral, em caso de falha de algum equipamento de segurança, que hoje é raríssimo, mas pode acontecer, o cabo às vezes está um pouco mais fino, esse cabo pode acabar iniciando um incêndio. Então a gente tem alguns controles que a gente não pode deixar acontecer nunca. Então, quando a gente faz esse dimensionamento, a gente olha no detalhe, na minúcia, para que o empreendimento seja coerente, seja um empreendimento que vá atender bem o consumidor final e que vai trazer
uma economia na hora de execução para o nosso cliente. Legal. E aí, quando você fala nessa questão da simultaneidade, eu acho que vai muito numa concepção sobre o comportamento de uso do empreendimento, né? Sobre horários de pico. Você pode sintetizar um pouco melhor para a gente como que a gente, o que é levado em consideração na hora de pensar essa simultaneidade? Se tem diferença entre concessionárias, se tem diferença entre segmento do empreendimento, se é médio ou alto, se é segmento econômico? Uhum. A principal diferença entre essa simultaneidade são estudos que a própria concessionária fez com base no consumo que ela tem naquela região. Então, ela fez um estudo lá atrás e ela demonstra para mim, com uma unidade consumidora, eu vou consumir X. Com 2 unidades consumidoras, eu vou consumir 1,75x. E aí, com 100 unidades consumidoras, eu vou consumir 0,5x, 0,3x. Então, esse é um estudo que a própria concessionária nos traz. Tá? Então, aí a gente pega com base no que diz as normas da concessionária, a gente se baseia com isso e faz o cálculo para o dimensionamento do empreendimento. Entendi. E pensando basicamente nesses pontos, nessa diferença que a gente está desenvolvendo, né, uma planilha rápida de cálculo para os nossos clientes, para eles terem um pouquinho mais de clareza na hora de tomar essa decisão. Você pode explicar de maneira bem breve o que essa planilha, o que a gente vai entregar nessa planilha de cálculo, o que isso vai ajudar o cliente na hora dele pensar na viabilidade de um produto, para ir no sentido desse amadurecimento do mercado como um todo e até facilitar o nosso trabalho para quando o projeto já vir pronto, né, já vir aprovado, ele já ter uma clareza, já ter uma base um pouco mais sólida. Você pode explicar um pouco melhor sobre como essa planilha funciona? A planilha vai funcionar de uma maneira bem simples, né? Onde o pessoal vai colocar ali a área do apartamento, a quantidade de apartamentos que vão conter ali dentro do empreendimento e vai preencher alguns requisitos básicos. Você vai ter chuveiro, você vai ter forno a gás, você vai ter fogão elétrico. Vai fazer todo o preenchimento dessa planilha e no final ela vai dar um cálculo estimado. Aí ali vai ser mais voltado para CPFL e para Enel, a gente vai ter uma seleçãozinha que os cálculos são próximos das duas, então a gente consegue unificar em uma planilha só. E também a gente vai trazer um cálculo com base no método CUD. Então, com base na área do apartamento e do empreendimento, a gente vai fazer um cálculo bem simples e trazer uma estimativa. Mas lembrando que é uma estimativa, aí tem que ser analisado caso a caso, analisar a fundo, que é só para estimativa para a hora do desenvolvimento do empreendimento, saber mais ou menos qual que é onde se enquadra ali a nossa entrada de energia. Legal. E você citando isso, né, você coloca uma série de variáveis dentro de uma análise dessa. Por exemplo, se vai ser fogão elétrico, aumenta a demanda. Se for fogão a gás, por onde essa aprumada vai vir? Vai vir por dentro do shaft, a gente tem que ventilar o shaft, vai vir por fora. Então a gente percebe que, de fato, tudo caminha para uma análise técnica de instalações prévia antes de pensar, de fato, na concepção desse produto, né? Então, é muito isso que a gente busca entregar aqui, essa parceria de estar lado a lado desde o início. É muito importante essa concepção do projeto vir pensada desde a sua viabilidade mesmo, porque com base no que a gente tinha conversado, até pedindo para você explicar um pouco melhor, até a própria posição do terreno pode fazer uma diferença na hora, né? Porque se ele tem rua só na frente, ele tem um ponto de entrada. Se ele tem rua em todas as faces, isso muda, mas também depende da concessionária. Isso. Você pode falar um pouquinho melhor sobre? Aí a gente está falando sobre o ponto de entrega do fornecimento da concessionária. Algumas concessionárias permitem que você entre no terreno por mais de um ponto, que é o caso da Enel. No caso da Enel, a gente pode entrar por qualquer face. Então, se a gente tem um empreendimento num terreno inteiro que tem os 4 lados são contemplados por ruas e pela rede da Enel, eu posso ter múltiplas entradas, desde que ela tenha no mínimo 20 metros de distância entre uma e outra. E alguns outros casos, como é o caso da Neoenergia, por exemplo, não é permitido a gente ter, por mais que a gente tenha várias faces da rua, a Neoenergia fala que a gente tem que ter um único ponto de entrada, então a gente acaba tendo uma concepção diferente. Então, o mesmo empreendimento na Neoenergia e na Enel, eu vou ter que ter soluções diferentes de entrada de energia, porque eu posso ter múltiplas entradas até 300 kVA e eu vou ter que ter um transformador
para entrada em média tensão. Entendi. E muitas das vezes isso implica, inclusive, na mão de obra do empreendimento, né? Trazendo um pouquinho também para toda essa parte de concepção, quando a gente pensa num empreendimento bonito, esteticamente dizendo, a gente pensa numa rede enterrada dessa entrada de energia para não ter aquele posteamento, essa parte de fios. Só que isso implica nessa mão de obra, né? Você pode falar um pouquinho também sobre essa diferença da mão de obra, dos custos que isso vai ter em obra? Uhum. Quando a gente fala de rede enterrada, a gente está falando de empreendimento com terreno grande, que serão múltiplas torres, que vai ter arruamento interno, basicamente. Nesses casos, aí a gente tem que levar em consideração a beleza estética e o custo, né? Porque custa muito mais eu enterrar a minha rede, porque eu tenho que trabalhar com uma equipe especializada para fazer o projeto, eu tenho que trabalhar com uma equipe especializada para executar o meu projeto e tenho que trabalhar com uma equipe especializada para fiscalizar depois o projeto pronto. Empresas homologadas, São inclusive, todas, né? Exatamente. Tem um custo maior. Todas essas homologadas, principalmente execução e fiscalização. E aí, quando a gente tem esse agravante, a gente tem que levar em conta. É muito mais simples e muito mais barato eu fazer uma rede aérea com posteamento do que simplesmente fazer uma rede enterrada, porque a gente acaba levando os custos, como empresas são homologadas, elas acabam tendo um custo maior para serem contratadas. E aí essa variação, de novo, vai de encontro ao segmento do empreendimento. Exatamente. Então toda a nossa conversa ela se resume basicamente no depende. Isso. Vamos analisar o empreendimento, vamos ver o que você vai oferecer, o custo que você prevê para essa obra. Então aqui para a gente sintetizar, Wellington, para a gente conseguir resumir para o nosso cliente, qual seria o primeiro passo na hora de pensar a concepção de um projeto? Contrata Office, vamos ver a viabilidade, vamos imaginar qual que seria o passo a passo que o cliente tem que levar em consideração para ter uma entrada de energia otimizada, funcional e prática para executar em obra. O primeiro passo aí que eu enxergo seria ele ter a definição de qual que é o segmento que ele pretende atender, ter uma noção de quanto de custo ele pretende ter com esse empreendimento. Aí chega na Office e fala, eu tenho esse orçamento, tenho essa pretensão, que vocês me indicam. Aí a gente faz um estudo bem aprofundado, aí a gente faz alguns questionamentos a mais e a gente entrega uma solução que seria a solução ideal para o nosso cliente. Maravilha, Wellington. Gostaria de agradecer. Deixo o Wellington aqui também à disposição dos nossos clientes que queiram saber melhor, queiram viabilizar um novo empreendimento. Pode contar com a Office nessas soluções que a gente está aqui para te atender. Obrigado, Luiz.